Opa, beleza? Sabe quando você tá jogando RPG e fica meio perdido no meio de tantas regras e livros para consultar durante as sessões? É, você mesmo. Saiba que você não precisa passar por isso para jogar Easy D6. Isso porque o Easy D6 se propõe ser fácil e direto, fazendo com que seus jogadores e jogadoras não percam tempo consultando regras, mas sim vivendo a aventura em si. I'm going on an adventure! O livro leva em conta que usaremos o Easy D6 para jogar aventuras em cenários de fantasia medieval, mas vocês vão ver durante esse vídeo que é fácil adaptar para outras temáticas. Mas tá, estamos falando de um sistema que só usa dados de 6 lados e com regras simples. Porém, essa simplicidade diz respeito ao quão fácil é aprender as regras, não vai achando que é um sistema trivial e bobinho não. Aqui o conjunto de mecânicas é bastante elegante e divertido, eu vou mostrar isso pra vocês no vídeo de hoje. Pois você está no Spoilers Arcanos, o arsenal de RPG do mestre Gufigar. Bom, eu sou o Gufigar e te convido a dar uma folheada no Easy D6 aqui comigo. Bora lá? Pessoal, aqui estamos com o Easy D6, mas antes de qualquer coisa, vocês já sabem, né? Dá um joinha no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho porque ajuda demais o trabalho aqui. Mas então vamos lá. O Easy D6 aqui foi criado pelo DM Scotty, do canal The DM's Craft, que tem um conteúdo muito legal de fazer terrenos e acessórios para mapas RPGísticos. O legal é que ao ler o livro, o Scotty tem um contato direto com a gente em uns boxezinhos explicativos, onde ele coloca um desenho dele e passa algum recado. Hi Scotty, Gufigar here. I don't know if you're watching this video, but I just wanna say that I love Easy D6, it's pretty awesome. So I bought the digital version Drive-Thru RPG and ordered this hardcover copy from a print-on-demand service. Since I live in Brazil, it's really expensive to import the official physical book, you know? So that's it, hope you enjoy! Mas beleza, como que faz para jogar o Easy D6? Como o nome já diz, o sistema é baseado em D6 e a mecânica central dele é a seguinte: sempre que o seu ou a sua personagem precisar completar alguma tarefa desafiadora, você vai rolar um dado de 6 lados e tentar tirar o valor igual ou maior que o nível de dificuldade daquela tarefa. Esse valor pode ser de 2 para situações fáceis até 6 para as quase impossíveis. Ou 1, nesse caso, é sempre uma falha. Tá, mas e quanto às diferenças entre os personagens? O Easy D6 aqui não vai trabalhar com atributos, pessoal. O que vai rolar é que sempre que seu personagem for considerado bom em algum tipo de tarefa que ele for realizar, você vai rolar 2d6 e escolher o melhor valor dentre os resultados. Isso é chamado de boom, ou vantagem. A mesma lógica se aplica caso você tentar alguma ação tão problemática que mesmo os níveis de dificuldade mais altos não conseguem medir. Nesse caso, você também vai rolar 2 dados, mas escolher o pior valor entre eles, tendo assim uma bane, ou desvantagem. Existe também a possibilidade de um personagem ajudar o outro em uma ação, podendo fazer com que seja rolado 3d6 escolhendo o melhor entre eles. O básico é isso, bem fácil, né? Saberemos se os personagens terão vantagens ou não em certas ações quando a gente chegar na parte de criação da ficha, beleza? Mas agora vamos para outra mecânica aqui do jogo, que é a do dado heróico. No início de cada sessão, todos os jogadores vão ganhar um dado heróico, que pode ser usado a qualquer momento para rerolar um dado ali. Depois de usado, o dado heróico é descartado, mas pode ser recuperado gastando 5 pontos de karma. E agora que a gente entra na parte dos pontos de karma, onde o sistema aqui do Easy D6 vai ficando cada vez mais sofisticado e divertido. O que rola é que junto com o dado heróico, todo mundo começa com 3 pontos de karma no início das sessões. Esses pontos são queimados para aumentar os valores das suas rolagens. Ou seja, se você rolou um 2, mas precisa de um 4, você pode gastar 2 pontos de karma para alcançar assim o que você precisa para aquele teste. Sim, não existem limites de karma para se usar em uma rolagem. Você pode até transformar um 2 em um 6 se tiver karma para isso, mas uma rolagem de 1 não. Aí só o dado heróico mesmo vai te salvar. Tá, mas a gente começa com 3 pontos de karma. Como que consegue mais? Bom, existem 2 maneiras. Uma delas é que o narrador do jogo, aqui chamado de Rebel Houser, o agitador da galera, né, pode recompensar os jogadores com pontos de karma sempre que eles merecerem. Fez uma cena legal, interpretou bem, ganha karma. Outra maneira de ganhar é através de falhas. Sim, toda vez que o seu ou a sua personagem falhar em uma ação, você ganha 1 ponto de karma. Assim, se você estiver tendo uma maré de azar naquela sessão, o karma te ajuda a colocar a sorte do seu lado. Mas existe alguma rolagem que não dá pra usar karma? Infelizmente, o karma não vai poder ser utilizado em rolagens de magias e milagres, mas isso é papo pra mais pra frente. Beleza, pessoal, na última sessão vocês descobriram o esconderijo dos cultistas em umas ruínas de um templo no meio da floresta alta dos arredores da cidade de Penna-Rubra. Tá quase no fim da tarde, vocês estão lá atrás dos arbustos assim que cercam o local e observam aquele prédio clerical de 2 andares construído com grandes blocos de pedra em tempos remotos. A vegetação local
especial, ela sobe pelas paredes do templo, que ajuda a camuflar ele ainda mais ali no meio da floresta. A confiança desses cultistas é tão grande que vocês conseguem ver que a porta da frente tá arruinada, mas aparentemente não tem ninguém ali vigiando, assim, eles acham mesmo que esse local é secreto. E aí, o que vocês vão fazer? Tá, ó, eu não vou cair nessa de entrar pela porta da frente não, eu vou tentar dar a volta e escalar essa parede de pedra aí pra alcançar alguma janela e entrar no andar de cima. Beleza, já que meu amigo guerreiro vai entrar, né, eu vou ficar ali fora mesmo, escondido nos arbustos, né, atento pra ver se alguém sai do templo. Perfeito, então, Eduardo, você encontra uma janela quebrada que escalando ali, né, você consegue entrar pro andar de cima. Escalar não seria muito problema pra você, né, considerando que você é bom nisso, que você tem muito tempo e que existem muitos lugares de apoio ali, né, naquelas paredes de pedra. Só que a parada é essa, você tá usando uma armadura pesada, né, e ela faz muito barulho. Então eu quero saber como que você vai fazer, se é que você vai fazer, né, pra evitar que esse barulho seja perceptível lá dentro. Tá, eu não sou um cara muito furtivo, né, mas eu vou tentar. Tá bom, você precisa tirar um 3 ou mais. Tirei 2, mas eu vou usar o meu dado heróico aqui pra rerolar. 3, agora foi. Beleza, então, nosso guerreiro Duquim passa ali então, né, silenciosamente, consegue escalar a parede do templo e tá no segundo andar. Você viu que essa janela aí que você subiu, ela deu pra tipo um mezanino, assim, e você consegue escutar uma cacofonia insana vinda do andar de baixo. Tá, eu vou chegar ali na ponta ali do mezanino, né, seguindo esse som bizarro aí e vou ver o que tem ali embaixo. Cara, você vê um total de 10 figuras encapuzadas ali, ajoelhadas juntas em volta de um altar cheio de velas, enquanto fazem uma oração macabra para a representação em argila de um ídolo monstruoso ali perto. É, velho, são eles. Eu saco minha espada e meu escudo e pulo lá em cima atacando os cultistas. Agora a gente começa a entrar nas regras relacionadas com o combate do jogo. Arrumou uma confusão? A batalha começa. Se os heróis não estiverem surpresos, eles sempre agem primeiro aqui. Sendo assim, os jogadores podem agir na ordem que eles quiserem, sendo que o Rebel Houser vai agir com os inimigos depois. E aí, na sua vez, você pode mover, fazer uma ação de turno e uma ação livre. Exemplos do que seriam essas ações são dados aqui no livro. Todo mundo consegue se mover para o que está perto, coisa de uns 9 metros. Caso você queira ir para longe, ou seja, mais do que 9 metros, você vai precisar gastar a sua ação de turno. Medir as distâncias em termos como perto e longe pode até ser subjetivo, pessoal, mas ajuda bastante narrar o combate ali no teatro da mente, sem marcadores, mapas ou miniaturas. Mas ainda no combate, como seriam os pontos de vida aqui? O Easy D6 não vai trabalhar com altos valores de pontos de vida. O que vai rolar é que a maioria dos personagens jogáveis vão ter 3 strikes. Perdeu eles, tá fora. Praticamente todos os ataques dão 1 strike de dano. Apenas armas muito grandes dão 2 strikes. Para acertar um strike, você precisa igualar ou ultrapassar um valor em 1d6 para cada tipo específico de inimigo, sendo que os inimigos geralmente acertam os jogadores com 3 ou mais. Mas temos aqui também a regra de crítico. Sempre que você rolar um 6 no dado para atacar, você pode rolar mais um dado, tendo a chance de acertar um outro ataque e dar mais um strike de dano. Se a segunda rolagem também for um 6, você rola mais uma vez para um terceiro ataque. O massa é que essa regra conta mesmo que o 6 não seja natural do dado, saca? Então você pode usar pontos de karma para acertos críticos. Com um pouco de sorte ali nas rolagens e a quantidade de karma certa, você é capaz de destruir qualquer coisa. Inclusive, pode ser possível que você mate um inimigo e continue atacando outros por perto com os acertos críticos. Mas fique ligado, hein? Essa regra de crítico também vale para os inimigos. Eles só não vão ter pontos de karma ali para adicionar no dado. Eduardo, você pulou do mezanino em direção aos cultistas. Faça aí o ataque do guerreiro do Kim. Olha, eu já sou treinado, né, para atacar com a minha espada, mas eu posso ter mais algum bônus ali pelo higher ground ali do salto? Tá, você pode rolar um dado a mais, mas você vai tomar um strike de dano por essa queda, tá? Ah, tem problema não, tô rolando 3 dados, hein? O maior foi 5, mas eu vou usar um ponto de karma para transformar ele em um 6. Massa, rola de novo. 4, eu tenho mais 2 pontos de karma. Vou usar também e virou outro 6. Caralho, velho, vai rolar de novo. Agora foi 6 direto. Aê! Aê! Pro jogo não ficar mortal demais, existe aqui a regra dos Armor Saves, ou salvaguardas de armadura. Para cada strike de dano que o personagem for tomar, o jogador ou jogadora pode tentar se salvar com a sua armadura. Para isso vai ser rolado um D6 e dependendo do valor tirado e do tipo de armadura, o dano pode ser ignorado. Esses valores são simples. Armaduras pesadas permitem salvaguardas bem-sucedidas com valores de 4 ou mais. Para armaduras médias, você vai precisar de um 5 ou mais, e as armaduras leves só um 6 mesmo para te salvar.
Mas calma, também é possível usar Karma para salvaguardas de armadura. Em alguns momentos do jogo, sua armadura não vai conseguir te ajudar, sendo necessário rolar uma salvaguarda milagrosa. Funciona praticamente da mesma forma, mas a dificuldade do teste vai variar de acordo com a situação e não com o tipo de armadura. Ó, Duquim deu tantos ataques que matou 4 cultistas, mas agora é a vez do nosso outro jogador, né? O que Isaac, o conjurador, vai fazer, Pedro? Ó, eu acredito que os cultistas lá dentro estão berrando de dor, né? Então, lá de fora eu escutei o barulho e eu vou entrar. Você falou que a porta da frente é livre mesmo? Olha, perfeitamente, mas você vai gastar seu turno, tá? Pra chegar até a porta, porque você ficou lá atrás nos arbustos desde o início. Isaac, então, chega ali na entrada do templo só pra ver o seu amigo Duquim cercado por 6 cultistas que estão sacando adagas ritualísticas e vão partir pra cima. Cara, você matou 4, mas ainda tem 6 cultistas. Você só tá com 2 strikes, sem karma e sem dado heróico, velho. Você pode morrer agora. Vixe. Cara, só 3 deles te acertaram. Faz aí as suas salvaguardas de armadura. Ó, eu uso armadura pesada e escudo, hein? Então eu me salvo com 3 ou mais. 4, 5 e 2. Vixe, tomei um ataque. Meu Deus, velho, você bloqueia e esquiva de 5 ataques ali no meio dos cultistas. Mas um deles perfura seu ombro ali no vão da armadura. Oi! Pessoal, com essas regras aqui que a gente já viu, já é possível controlar a maioria dos personagens, mas vamos virar a página aqui porque falta falar das magias e dos milagres. O DM Score criou um conjunto de regras que tornam as magias imprevisíveis e arriscadas. Além, é claro, de manterem a proposta de serem intuitivas e mais focarem na narrativa da história do que em qualquer outra coisa. Tudo começa com o conjurador explicando para o narrador que tipo de magia vai ser conjurada. Aqui no Easy D6 a gente não vai ter grandes listas de magias e nem pontos de feitiçaria para ficar controlando. O jogador vai realmente inventar a magia ali na hora. Essa magia pode ter como intuito dar um strike de dano, criar algum efeito místico ou ajudar magicamente um amiguinho. Aí o narrador, né, o Rebel Hauser, vai rolar um D6 para determinar a dificuldade que o conjurador vai precisar bater para castar ali o seu feitiço. Com a magia explicada e a dificuldade determinada, o conjurador vai então escolher o nível de poder da magia, que vai variar entre 1d6 e 3d6. Quanto mais dados o conjurador rolar, mais fácil vai ser dele alcançar o nível de dificuldade, né? Considerando que o maior resultado que vai ser usado. Só que tem uma questão aí. Se qualquer um dos dados rolados der 1, a magia falha. E aí, nesse momento, entramos no tópico de queima arcana e sacrifício pessoal. Os magos aqui do Easy D6 podem ignorar uns rolados no dado, tomando um strike de dano para cada um ignorado. É como se o mago desse sua própria energia vital em troca daquela magia funcionar, saca? Muito massa! Lembrando que pontos de karma não podem ser usados para impulsionar magias, mas um dado heróico pode rerolar um dado. E no mais é isso, pessoal. O sistema de magia aqui do Easy D6 vai ser bem narrativo mesmo, e a ferramenta central dele é o bom senso. O narrador vai exercer um forte papel de árbitro nesse momento, né? Mas é legal que os jogadores sejam razoáveis nas suas descrições das magias. Se tiver complicado demais de explicar o efeito mágico que você quer chegar, só deixa isso pra lá, sabe? Tenta uma magia mais fácil. No fim, as magias só podem dar um strike de dano, né? Mas possuem a vantagem de poder acertar múltiplos alvos, até no máximo 6, desde que estejam perto. Mas o Rebel Hauser vai rolar um dado para cada alvo que o conjurador estiver tentando acertar, usando o maior valor dentre os dados rolados. Ou seja, ou você acerta todo mundo ou não acerta ninguém. Alguns personagens do jogo, no lugar de conjurar magias, vão poder invocar milagres. Nisso, o devoto implora para sua divindade algum favor e, dependendo do quão ousado for esse pedido dele, maior vai ser a dificuldade. Assim como as magias, os devotos podem rolar até 3d6 para invocar os milagres e podem também sacrificar strikes para ignorar uns rolados. Mas a diferença é que os milagres nunca vão poder causar dano e você só pode invocá-los uma vez por cena ou por situação específica. Pedro, você tá vendo ali os 6 cultistas em volta do seu amigo. O que você faz? Olha, eu sou um mago elementalista, né? Então eu vou bater minha mão no chão assim e vou provocar um terremoto que vai desabar esse tempo em cima dos cultistas. Não, né? Que exagero. Não, eu tô zoando. Eu vou juntar as mãos assim, ó, e unir diversos pedaços de pedra e de terra que estão ali, né? Formando uma esfera rochosa que eu vou explodir com poder mágico, fazendo voar os fragmentos pontudos em 3 cultistas que estão ali. Tá, beleza. Eu vou resistir com 3 então.
O maior deles tirou 5. Tá, eu vou conjurar a magia com poder máximo então, hein? Tô rolando 3 dados. Eu até consegui um 6, cara, mas tirei 2 uns. É, por enquanto tá falhando. Você vai fazer alguma coisa? Ó, tá, com um deles eu vou usar o meu dado heróico pra rerolar. Pronto, tirei o 1. E o outro eu vou usar a queima arcana mesmo e vou absorver o dano. Massa, Isaac então prepara a esfera de pedra dele, a energia mística fluindo pelo seu corpo. Tá difícil controlar esse poder, mas inspirado por heroísmo e sacrificando a própria energia vital, Isaac estoura aquela pedra ali jogando espinhos, matando 3 cultistas. É, no fim eu rolei um 6 no dado, né? Dava pra ter matado 6 cultistas, seria mais épico ainda. É, mas não dava pra saber, né? Em teoria é um risco maior eu resistindo com os 6. Agora que a gente já viu praticamente todas as regras do jogo, chegamos na parte da gente criar o nosso Pusher and Shover. Pusher and Shovers é como o DM Scotty chama os personagens aqui no Easy D6, pessoal. Ele realmente dá uns nomes bem diferentões pras paradas. I've had some people ask, why'd you call it a pusher and shover? Because I always feel that the players, the heroes are, pushing, inflicting their will on the story, pushing and shoving to get things done in the story, and I just thought it was a fun name, so I call them pushers and shovers, okay? Todas as traduções dos termos do livro eu tô fazendo por conta própria, né, pra facilitar o entendimento do vídeo, porque não existe o Easy D6 oficialmente em português aqui no Brasil, pelo menos por enquanto. Isso porque o Cello do RPG Planet já anunciou que ele e a Lina vão publicar o Easy D6 em português ainda esse ano, na editora deles. Ainda não tem nenhuma data confirmada, mas eu já tô muito empolgado. Na real é que dependendo do momento em que você tá assistindo esse vídeo, pode ser que a parada já até rolou, então checa aí, né? Vai que você já encontra o Easy D6 em português. Mas caso ainda não tiver saído, tá na descrição do vídeo um link do Drive-Thru RPG pra você adquirir lá. O preço em dólar é um pouco salgado, mas fica atento que às vezes rolam umas promoções massa. Tá, mas voltando aqui, a criação do personagem é feita em 6 passos. Escolher um caminho heróico, escolher uma espécie, escolher suas aptidões, criar 2 particularidades, escolher um círculo de feitiçaria se for um conjurador e, por último, definir o equipamento. Começando do começo, os caminhos heróicos são guerreiro, a linha de frente do combate que causa dor naqueles que o opõem. Os guerreiros aqui no Easy D6 vão ter acesso a armaduras pesadas e diversas vantagens em ações relacionadas com força e combate corpo a corpo. Mas também temos o guardião, especialistas em seguir rastros, sobreviver nos ermos e atirar com armas à distância. O famoso Ranger, né, dos RPGs tradicionais. Escavador, exploradores do subterrâneo, mestres das masmorras e cavernas escuras. Brutos, grandalhões corpulentos e selvagens, com uma fúria primitiva e incontrolável, normalmente chamados de bárbaros em RPGs do mesmo gênero. Patifes, ladrões, assassinos, gatunos, ninjas, ladinos, especialistas em tarefas acrobáticas e ligeiras. Conjuradores, aqueles que estudam misticismo e lançam as magias que falamos anteriormente. Os conjuradores aqui no Easy D6 precisam escolher um círculo de feitiçaria, mas calma que a gente chega lá, porque também temos os devotos ou frades, sacerdotes capazes de curar ferimentos e invocar os milagres que vimos na parte de magia. Escaldo, mestres das lendas e dos pergaminhos, poetas e bardos inspirados por grandes histórias. E por último, mestre das feras, amigo e domador de animais selvagens. Eles são capazes de conversar com feras e possuem um companheiro animal gente fina ali. Pronto, esses são os 9 caminhos heróicos. Não dá pra detalhar todos eles, né, pessoal? Mas saiba que os treinamentos do personagem, né, que vão dizer se você vai rolar 1 ou 2 D6 em certas ações são indicados em cada caminho, assim como habilidades especiais e certos equipamentos. Mas escolhido o caminho, chegamos na espécie, que também vai dar alguns benefícios pro personagem. São elas humanos, elfos, anões, halflings e goblins. Agora, com o seu Pusher and Shover já com o caminho heróico definido e com uma espécie, tá na hora de você pegar 2 aptidões, ou 3 se você for um humano e uma extra se você for um escavador. Essas aptidões são listadas e detalhadas aqui nas próximas páginas e vão dar ainda mais detalhes para o personagem. E falando em detalhes, você também vai precisar criar 2 particularidades. Basicamente uma única frase que vai descrever algo sobre a história do personagem, seu comportamento ou maneirismo. Pode ser algo como bom cozinheiro, campeão de arena ou bonito pra caramba. Essas particularidades, além de narrativas, podem ajudar o personagem a ganhar vantagens em ações relacionadas com uma delas. Por exemplo, o bonito ou bonita pra caramba rolaria 2d6 e escolheria o maior resultado se estivesse tentando, sei lá, seduzir um NPC ali. Agora chegamos nos tão
tão falados círculos de feitiçaria. Caso estiver criando um conjurador, o jogador ou jogadora precisa escolher um desses círculos, dentre as opções: corrente arcana, mestre petardo, botânico, elementalista, ilusionista, necromante, vidente, tecedor das sombras e metamorfo. O círculo de feitiçaria escolhido vai dar ao personagem alguns poderes e especificidades mágicas, além de servir de base temática na hora de criar os feitiços. Agora, no último tópico de criação de personagem, é hora de escolher o equipamento. Os caminhos heróicos já vão te passar alguns equipamentos, mas aqui é onde você termina de escolhê-los ou sorteá-los nessas tabelas maneiras aqui. Tudo isso que a gente viu até agora, pessoal, faz parte do primeiro capítulo de como jogar, mas agora é hora de virar a página aqui para chegar no capítulo do Rebel Hauser. Esse vai ser o famoso capítulo do mestre, né, com informações para criar boas sessões de jogo e se preparar para elas. Temos aqui dicas do DM Scotty para utilizar miniaturas e terrenos no jogo, né? Afinal de contas, o canal dele do YouTube é justamente focado na fabricação caseira desses acessórios. Uma parte legal também é a que dá algumas orientações para a arbitragem de magias. É dito que se o conjurador tentar alguma magia onde se tem todo o tempo do mundo para executá-la, nem é necessário pedir testes, a magia simplesmente funciona. Agora, podem ter momentos que o mago do grupo tem até muito tempo para fazer aquela magia, mas o que ele tá tentando não é tão simples assim e você quer que ele seja testado. Só que no Easy D6 a gente não tem espaços de magia e nem pontos de mana para controlar quantas vezes, né, o personagem vai poder tentar ali, então como que faz? De novo, o bom senso é a regra central. Se você não quer que o conjurador fique rolando a magia infinitas vezes até conseguir, crie explicações narrativas para limitar ele nesse aspecto. Talvez o fluxo de energia mística da região não favorece a conjuração daquele tipo de magia, ou o conjurador simplesmente não tá indo bem em canalizá-la naquele momento. Enfim, temos altas dicas legais aqui, mas vamos avançar para a parte dos monstros. Aqui teremos fichas prontas de vários monstros para utilizar aí nas aventuras de Easy D6. Todos eles com seus valores de strikes, chances de serem acertados, habilidades especiais e, em alguns casos, ilustrações bem maneiras. Passado então os monstros, temos o capítulo de itens mágicos. Essa parte é legal, pessoal, porque pelo menos até o momento em que esse vídeo é gravado, não existe nenhuma forma oficial de evolução de personagens aqui no Easy D6. Então recompensar suas jogadoras e jogadores com itens poderosos é a forma que temos de aumentar a força deles. Mas é isso, o Easy D6 aqui é um RPG muito maneiro, direto ao ponto e extremamente criativo. Pensa que nesse vídeo eu praticamente te passei tudo o que você precisa para entender o sistema e já começar a jogar. A mecânica de dado explosivo no combate, de você ficar rolando mais dados e dando mais strikes, é muito maneira, passa realmente a sensação de heroísmo, sabe? Sem que seu personagem precise ser super poderoso para isso. E é claro, né, o sistema de magia também me agrada muito, porque geralmente o que rola é que quando a gente vai jogar de conjurador, a gente fica procurando ali em uma lista magias que provavelmente vão ser úteis em situações que a gente tenta prever. Agora, no Easy D6, você simplesmente cria magia para aquela situação que você tá jogando agora, naquele momento. Enfim, eu tô realmente ansioso para ver esse material aqui no Brasil em português. Vai ser muito massa ver mais gente empolgada como eu com o Easy D6. E aí, pessoal, vocês sobreviveram por pouco, mas foi massa demais, hein? Curtiram? Oh, muito bom esse jogo, viu? Cara, eu acho que esse foi o melhor dia da minha vida. A gente tem que continuar jogando o Easy D6, velho. Com certeza, meus amigos. Vejo vocês na próxima aventura com mais spoilers arcanos. Valeu demais por assistir este vídeo até o final. Se você gostou, clique no card da esquerda para assistir o vídeo anterior e não se esqueça de assinar o canal para conferir os lançamentos futuros. Até mais! Uhul!